E aí, pessoal, beleza? Vamos falar do Dom Casmurro. Já tinha prometido esse vídeo há um tempo. Dom Casmurro, escrito pelo Machado de Assis. É uma história em primeira pessoa, onde o Dom Casmurro, que é um apelido resmungão, né? Que na verdade é contado pelo Bentinho. O Bentinho é filho de família rica, ele havia perdido o pai, e a mãe dele tinha feito uma promessa que ele ia se tornar padre. Só que ele se apaixona pela Capitu, né? Que é uma moça pobre, uma menina pobre. E uma das tensões no livro, no começo, é a gente acaba torcendo para que ele não se torne padre, para ele ficar com a Capitu. Ele acaba ficando com ela, só que ele começa a querer nos convencer de que ela o traiu, e aí ele deixa ela. Então a gente tem que entender que, na verdade, o fato do livro ter sido escrito em primeira pessoa, ele já deixa claro que não é uma história onde existem pistas da gente descobrir se a Capitu traiu ou não. Mas é, na verdade, uma confissão onde a pergunta principal que a gente tem que fazer é: por que ele está tentando nos convencer, mesmo se apresentar nenhum fato concreto, de que a Capitu o traiu? E aí a gente entra numa análise onde, ao meu ver, a gente tem três possibilidades. A primeira questão não são necessariamente três possibilidades, mas são três entradas para essa análise. A primeira questão é o Bentinho sendo membro da elite, e aí o Machado de Assis ele constrói bem o que é a elite brasileira. Eu acho que ele acertou em cheio, que a questão é, ele como membro da elite, ele fala muito bonito, tem uma fala toda rebuscada e empolada, e em certo sentido ele acha que não necessita de provas, não necessita de fatos, só necessita de uma fala empolada e bonita. Ele não apresenta nenhum fato. O que ele faz? Ele fala bonito e, em certo sentido, ele acha que é suficiente. Um segundo ponto aí, que a gente pergunta por que ele tá com a mulher da vida dele e ele quer provar pra gente que ela o traiu. Ao meu ver, ele tem uma certa culpa por não ter cumprido com os objetivos que a mãe dele traçou. Então faz parte aí, ao meu ver, de um mecanismo inconsciente, né, de tentar arranjar um pretexto dizendo que ela o traiu para poder inconscientemente meio que remediar essa desobediência com relação à mãe dele. Então aí a gente pode também entrar num terceiro elemento, que é um ser humano reagindo inconscientemente a estímulos de duas mulheres. Então você tem a mulher que ele ama e ao mesmo tempo você tem uma outra mulher que ele ama, que é a mãe, e inconscientemente ele tentando remediar uma decepção que ele proporcionou para a mãe dele. Eu fiz um resumo rápido aí, são possibilidades de interpretação. Na verdade, tudo isso que eu estou falando a gente pode colocar na chave das premissas, são as premissas da história. Eu poderia falar dos comportamentos dominantes de cada um, mas eu estou analisando aqui as premissas, são as mensagens, são as mensagens da história, só que são mensagens do ponto de vista mais profundo. E é isso aí, cumprindo a promessa de analisar o Dom Casmurro. Só falar uma coisa rápida, que tem muito a ver com o julgamento do Lula no Supremo Tribunal. Você via, não entendo nada de direito, nem dessas coisas, mas você via claramente alguns juízes apresentando a defesa, né, do Lula, ou
concessão, que seria a concessão do habeas corpus. Uma fala, um juiz especificamente, um bem específico, com uma fala toda rebuscada, toda empolada, toda bonita, mas com uma falta de aderência com a realidade incrível. Eu acho que a elite brasileira tem isso, uma desconexão com a realidade, uma desconexão com a lógica e um apreço. O Sérgio Buarque de Holanda fala disso, né? Nas nossas raízes do Brasil, as raízes lusitanas, é um apreço pela aparência, um apreço pelo floreio e uma certa rejeição à funcionalidade e ao conteúdo. Até porque a elite não disputa intelectualmente com ninguém. Se você vê a classe C e D, tem pouquíssimo estudo, não disputa intelectualmente. Então, onde não tem disputa, não tem desenvolvimento. Então, você vê a elite não estuda muito, né? Não fala, não tem profundidade, com exceções, né? Eu falo de uma maneira bem geral. A elite brasileira não tem muito conteúdo, mas tem muita aparência, muito floreio. E eu acho que o Bentinho sintetiza isso, o Dom Casmurro sintetiza isso. Ele fala muito bonito, muito empolado, mas não apresenta nenhum fato concreto. Em certo sentido, o Bentinho representa a elite, a grosso modo, de maneira bem forçada, a Capitu representa o povão e cultura popular, sofrendo acusações e rejeições da elite apenas com uma linguagem bonita, mas sem conteúdo e sem fato. Então é isso, pessoal. Análise, as minhas impressões das premissas do Dom Casmurro, do Machado de Assis. É isso aí. Obrigado pela paciência de todo mundo aí e até mais.